Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Zizi Vaz, fonoaudióloga. E eu sou a Patrícia Kenshima, psicóloga. E hoje nós estamos aqui para falar com vocês sobre desenvolvimento, comunicação e linguagem nas crianças e adolescentes. Acompanhe com a gente. E para começar, Zizi, conta pra gente quais são as queixas mais comuns que aparecem na sua clínica. Sim, eu tenho recebido muitas famílias que trazem a queixa de que a criança está demorando muito para falar, ou então ela até fala, mas fala poucas palavras, ou crianças que têm trocas fonológicas e também adolescentes com dificuldades de leitura e escrita. E você, Patrícia, quais são as queixas que mais estão presentes na sua clínica? Com relação a esse tema, a queixa mais comum é a criança que passa longas horas a fio mexendo em telas, seja celular, TV, computador ou videogame. E elas estão com dificuldade de socialização devido a esse uso excessivo de telas. Achei bem interessante esse assunto que você tocou, né? Pegando esse gancho no que você disse, você acredita que o uso excessivo de telas pode prejudicar o desenvolvimento das crianças? Na minha experiência clínica, eu acredito que o uso excessivo de telas, ele tem causado danos na socialização, como eu te falei. As crianças preferem ficar mexendo ali no celular, rolando vídeo. Não vamos citar aí as redes, né? Mas a brincar na quadra, descer ali para brincar com os primos, participar de um churrasco. Então estão ficando crianças extremamente individualistas, tímidas, não cumprimentam as pessoas e elas ficam o tempo todo ali usando tela. Sim. Eu tenho observado também na prática clínica, né? Em relação à questão de telas mesmo, que o uso excessivo também pode trazer um vocabulário mais restrito, pode influenciar também na questão atencional, né? As crianças com dificuldade de manter o foco. Fala um pouquinho mais sobre isso, Zê. Às vezes a gente percebe crianças, por exemplo, né? Não ficam mais de 30 segundos assistindo algum vídeo. Ela já começa a passar, ela já começa a mudar, porque ela cansa daquilo e ela vai buscando. Na atividade social, você não tem como, por exemplo, mudar uma pessoa assim. Quando você discorda de algum assunto, você precisa entender que nem sempre as pessoas vão concordar com você e nem sempre você vai concordar. E precisa ter esse acordo, né? Precisa ter construir esse relacionamento. Então isso é construído na comunicação, no relacionamento do dia a dia. Não que a gente está falando aqui, né, gente? Não é que é para te retirar completamente, né, as telas, mas penso que a gente precisa entender que existe um limite, né? Precisa existir um limite para isso, né? Se a gente muda, a gente não está trabalhando a nossa habilidade de atenção, de foco e de frustração, né? Então, quando a gente vai pensar na questão, por exemplo, na questão pedagógica, né? Para que eu aprenda, eu preciso ter foco, eu preciso prestar atenção. A atenção é uma habilidade, ela precisa ser desenvolvida. Se eu estou o tempo todo buscando coisas, né, de um modo geral, na internet ou no videogame, isso pode trazer também um aspecto de uma ansiedade e eu posso ficar mais agitado e na hora que eu preciso focar, na hora que eu preciso de atenção, que é o momento da aula, eu não vou conseguir focar, porque eu posso estar nesse estado de ansiedade ou agitação, né? Então a gente percebe muito isso nas crianças hoje em dia, né? Exatamente. Aqui na clínica, o que acontece? Essa criança que ela tem uma intolerância à frustração, né? Ela não assiste nada até o fim, ela às vezes não joga nada até o fim, e ela tem uma dificuldade de interação, porque as relações humanas são baseadas em negociação, os jogos, eles ajudam muito nisso. Por quê? Porque são as regras que têm que ser cumpridas, a minha vez, esperar a vez do outro, esperar e
levar em consideração o desejo desse outro amiguinho, que não vai ser sempre a minha vez, sempre do meu jeito. Isso vai melhorando o limiar de frustração. Eu vou considerando que esse outro existe. E se a gente pensar isso em sociedade, é maravilhoso, porque no trânsito, sempre é sua vez? Não. Na fila do banco, você chega, já é a sua vez? Não. Você pode rolar o feed? Não. Você tem que esperar a pessoa que está à sua frente terminar o assunto que ela foi desenvolver. Depois, sim, será a sua vez. Então, as relações humanas, elas precisam dessa tolerância, elas precisam dessa interação. Quanto mais uma criança convive com outra criança, tão melhor. Eu sempre digo que um brinquedo caro é um presente maravilhoso, mas o melhor presente para uma criança é outra criança. Perfeito, perfeito. Nossa, amei essa colocação que você fez, viu? Da questão do brinquedo, né? Da presença do outro, né? E isso que a gente está fazendo aqui também, a gente pode chamar na fono de troca de turno, que é quando você fala e eu escuto. Quando eu falo, você escuta. As pessoas hoje, de um modo geral, estão com dificuldades de escutar, né? E qual que é o impacto disso no desenvolvimento da criança e do adolescente, que é o assunto que a gente trouxe hoje? De forma alguma, a gente está querendo dizer que é para retirar o celular completamente, ou retirar a internet ou o videogame. Até porque você também comentou que os jogos também podem estimular cognitivamente as crianças, né? Mas penso que tudo na vida em excesso não é bom, né? Exato. Então a gente precisa alcançar esse ponto de equilíbrio. Exato, e a gente pensa, né, na palavra déficit de atenção, e eu fico pensando como as famílias estão com déficit de atenção também, né? Atenção da mãe, atenção do pai. Quanto que a criança não brinca mais com pega-vareta, não se joga mais um jogo de tabuleiro. A criança faz um desenho, mas o próprio pai está ali envolvido com uma tela, fazendo alguma coisa do trabalho, né, absorto ali no notebook, e não vê o desenho dessa criança. Então, acho que assim, tudo começa em casa, né? E é importante dar atenção, fazer essa interação dentro de casa. Se você vai fazer um bolo, convida seu filho para participar dessa confecção com você. Maravilha. Isso maravilha. É muito bom, né? E com relação às crianças da sua clínica, eu fico pensando assim, né? As crianças, elas apontam muito e falam pouco. Isso acontece muito na sua clínica? Essa queixa, essa observação? Sim, acontece bastante, né? E o que a gente sempre orienta, né? A criança apontou, você se dirige para ela, você olha para ela, na altura dela de preferência, né? Mostre para ela o modelo articulatório. E aí você pode até apresentar 2 objetos, né? Você tem aqui a caneta vermelha, a caneta marrom. Qual você quer? O vermelho ou o marrom? Fantástico. Né? E isso faz com que a criança volte a atenção para o seu rosto e também para o modelo de articulação que você está dando. Daí a gente pode entender, né, como é importante a nossa expressão facial, os movimentos labiais e a nossa escuta. E o quanto a gente perdeu também, né, no sentido de que foi necessário por um tempo o uso das máscaras, né, mas a gente entende que de certa forma isso trouxe também algum impacto ali no desenvolvimento da fala e da linguagem de muitas crianças. Zizi, como eu sei que está na hora de buscar ajuda profissional? É bastante complexo isso, né? Mas assim, eu tenho uma linha de pensamento que é a seguinte: você tem que observar a evolução dessa criança, né? Nós sabemos que existem alguns parâmetros no desenvolvimento, né, que indicam que a gente espera que a criança comece a falar algumas palavrinhas por volta de 1 ano de idade, mesmo que sejam monossílabos, mamamã, papapá, né? E a partir daí ela vai o quê? Evoluindo, ela vai aumentando o vocabulário e ela vai aprimorando essa fala. Então, com 2 aninhos de idade, ela vai estar já produzindo, né? A gente espera que ela esteja já produzindo algumas frases curtas, né? Com 2 palavrinhas. Mas o principal é a gente observar a evolução dessa criança, né?
Se dentro desse parâmetro que a gente está citando, a gente perceber que essa criança parou de falar, ela começou a falar, mas ela parou. Ela fala, mas ela fala poucas palavras, então ela tem um vocabulário muito restrito. Ela até está falando, mas ela tem muitas trocas fonológicas que dificultam as pessoas compreenderem aquilo que ela está dizendo. Então, interfere diretamente na comunicação dessa criança, porque ela fala, mas as pessoas não entendem o que ela está dizendo, né? Então, esse é o momento que a gente tem que pensar, que pode ser necessário uma avaliação de um profissional, porque isso pode ser para nós um sinal de alerta, né? Isso pode ser um sintoma clínico. Então, se não está evoluindo, é sintoma. Agora, se você observa que a criança começou a falar, ela tem um vocabulário mais restrito, mas ela está evoluindo, né? Então, porque a criança de um mês para outro, ela já demonstra diferença no desenvolvimento dela, né? Então, se ela está evoluindo, então a gente pode aguardar um pouco mais. Mas na dúvida, sempre é interessante procurar um profissional para avaliar, né? E para você, Patrícia, o que chama a sua atenção e o que dá a letra ali de que é hora de procurar um profissional? Você tem hora de procurar um profissional quando a criança evita contato social, quando ela prefere o uso de telas, ela passa longas horas no quarto, sozinha, ao invés de buscar um amigo no condomínio, na vizinhança, para brincar. Ela parou de ser espontânea e ela tem uma brincadeira quando é desorganizada. Porque, lembra, ela tem problemas de seguir regras, sim, ela tem uma questão aí de interação social e ela deixou de ser espontânea. Ela parou de querer buscar a companhia de outro ser humano, que é bem saudável, da idade dela, e ela busca mais ali a satisfação das telas mesmo, e aí nem lê um livro. Ou a manipulação do objeto por si mesmo, né? Exato. Patrícia, pegando o gancho aqui também, às vezes a questão não é só a fala, né? Aí entra a questão da linguagem, que é a interpretação de mundo, conhecimento, enfim, tem muitas crianças que elas não brincam, elas manipulam. Então isso também a gente tem que prestar atenção. Pode também ser um sinal de alerta da gente procurar alguma ajuda, né, Patrícia? Exato. Então a criança que não está espontânea, que está muito rígida, que evita falar, não responde bom dia, boa tarde. Aí eu já estou falando de crianças de 6, 7 anos. Uhum. E não tem amigos, por ser extremamente introvertida, ou extremamente... Estou lembrando que são os casos extremos, né? E tem muitos adolescentes que estão muito isolados também, né, Patrícia? A gente às vezes acha que ele só é mais reservado, ele só é mais tímido. Mas na verdade, se você parar para observar num contexto ali do dia a dia, você vai percebendo que ele está cada vez mais isolado, né, Patrícia? A gente vê jovens, né? E aí a gente está falando de adolescentes mais velhos, que eles não dão bom dia, não dão boa tarde, por uma questão de extrema timidez e o que a gente chama de prejuízo das habilidades sociais. Lembrando que para a gente ser bem-sucedido na vida, e bem-sucedido não é dinheiro, ser bem-sucedido, ter amigos, ter uma vida prazerosa, ter uma vida de qualidade, as interações sociais fazem a diferença. Verdade. E aí, se esse jovem teve um prejuízo nas suas habilidades sociais, ele vai poder ter prejuízo de participar de um inglês, de participar de uma viagem, de ser convidado para uma festa. E aí a gente já sabe, né? A gente já imagina que os prejuízos emocionais isso vai acontecer. Então, buscar um terapeuta que seja da sua confiança pode ajudar nesse processo de desenvolver essas habilidades sociais. Perfeito, Patrícia. E para te encontrar nas redes sociais? Para me encontrar é só digitar @PatriciaKenshima. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias. Como que eu faço para encontrar a fonoaudióloga Zizi? Só digitar @Zizi Vaz, fonoaudióloga. Tá bem? Obrigada, Patrícia. Amei estar aqui com você. Foi uma maravilha. E a gente vai ter outros momentos juntos, né? Isso, juntas. A gente vai ter a nossa caixinha de perguntas sobre esse tema e muitos outros temas ligados ao desenvolvimento infantil, que é um tema que a gente ama trabalhar.
Sim, sim. E tá precisando de ajuda, né, gente? Com certeza. E não só no desenvolvimento infantil, né, Patrícia? Desenvolvimento da criança, do adolescente e do adulto, porque a gente está sempre nesse processo de construção e de melhora, né? Então, gente, nos acompanhem, tá bom? Até a próxima. Até. Oi, pessoal, este é o meu canal. Eu fiquei muito feliz com a iniciativa desse podcast. Foi muito especial para mim hoje, né, esse momento de estar aqui dividindo um espaço com uma pessoa e uma profissional tão especial e tão gabaritada como a Patrícia. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, por favor, entre em contato com a gente, mande suas sugestões, suas questões, que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.